O futebol brasileiro é um dos piores do mundo. Essa é uma das frases mais comuns na internet quando falamos sobre o nível dos campeonatos do Brasil. Outra frase muito corriqueira é que o futebol europeu parece outro esporte. E realmente, o jogo é mais rápido, mais dinâmico e é onde estão os melhores do mundo. Mas por quê? Por que o futebol brasileiro parece tão atrasado em relação à Europa, que possui disparadamente o melhor futebol do mundo? Quando foi que deixamos de ser a maior potência mundial em relação ao esporte? É isso que vamos explorar hoje, como a falência do futebol brasileiro nos distanciou dos melhores do mundo. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análise e história sobre o esporte. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, deixar um comentário com a sua opinião. Vambora! Em 2021, um estudo realizado pela empresa de estatística Skill Corner analisou a porcentagem de distância percorrida em alta intensidade nos jogos de futebol. O objetivo era basicamente ver quais ligas eram as mais intensas do mundo. O primeiro lugar, como já era esperado, ficou com a Premier League. O Brasileirão, por sua vez, ficou em 26º lugar. Mas o que está nessas 25 posições que separam o Brasil da melhor liga do mundo? Bom, nós temos alguns pontos para analisar e entender melhor por aqui. Em primeiro lugar, o tamanho do Brasil. Uma das principais questões quando falamos sobre o futebol brasileiro é a distância das viagens e como isso impacta os atletas, principalmente a longo prazo. Um exemplo claro disso é a Copa do Brasil, o campeonato mais democrático do país. Em 2023, o GE realizou um estudo e mostrou que, ao somar todos os percursos da primeira fase da competição, seriam percorridos 89 mil quilômetros. Isso dá mais de 2 voltas no planeta Terra. Não tem como comparar a Europa ou até mesmo outro país com o Brasil em relação a território, visto que somos praticamente um continente. E esse problema da distância se agrava ainda mais quando olhamos para um dos maiores problemas do nosso futebol, o calendário. Ainda em 2021, o Palmeiras, em maio, já havia realizado 38 jogos na temporada. Desses 38, jogou em 5 países, 15 cidades e 8 estados. Isso dá uma média de um jogo a cada 3,5 dias. É desumano. Tudo isso influencia na intensidade do jogo, assim como a arbitragem, que é uma das piores do mundo. Ao olhar um jogo do campeonato inglês ou de qualquer campeonato de alto nível, tem uma grande diferença. O jogo realmente acontece por lá. Aqui no Brasil, é quase cultural o árbitro parar o jogo a todo momento, seja para faltas ou para conversas com jogadores. Com isso, o jogo fica picotado, paralisado a todo momento e, consequentemente, menos intenso. Outro fator que pode ser citado para afetar a intensidade e talvez o maior deles para o jogador é o gramado. É impossível que tenhamos qualidade e intensidade em gramados que não permitem sequer que a bola corra. Claro que a questão climática do país ajuda, afinal, cada região apresenta seus próprios desafios para a manutenção dos gramados. As chuvas intensas em determinadas áreas podem resultar em campos com lama, enquanto o calor intenso e a escassez de água em outras regiões podem levar à secura e ao desgaste prematuro da grama. Isso é algo que não podemos controlar, claro. Mas, por outro lado, existe um descaso muito grande com a qualidade dos gramados por aqui. E não só com isso, mas com o futebol como um todo. E isso tudo parte de quem realmente comanda o esporte aqui no Brasil. Apesar de atualmente os times possuírem contratos de patrocínio extremamente lucrativos com empresas diversas, desde ramo de casa de apostas até mesmo instituições financeiras, existe uma clara divergência de prioridades. A decisão precisa vir de quem comanda o futebol e não de empresas de outro segmento. O mesmo vale para estádios que estão sob os cuidados do poder público, que acabam se tornando verdadeiros elefantes brancos por conta de gestões públicas muito ruins. O Maracanã é um dos maiores exemplos disso. Outro ponto importante ao falarmos do nível do futebol brasileiro é o nível dos treinadores e da evolução tática em nosso país. Porque é tão comum produzirmos bons jogadores a nível mundial, mas não bons treinadores? Bom, a princípio, um dos fatores mais importantes para isso é o resultadismo. É quando você olha apenas para o resultado, não para o processo ou desempenho. Estruturalmente falando, isso é muito comum por aqui. Aliás, já faz parte da nossa cultura. É muito simples demitir um treinador, afinal, os dirigentes não estão pagando por isso, mas sim o clube. E como a cultura da demissão precoce é muito comum por aqui, é normal que o treinador demitido encontre outro clube rapidamente e assim dê continuidade ao ciclo. Desde 2019, o Flamengo teve 10 treinadores. Contando todo o século, são 51 nomes que já passaram pelo comando do clube. A diferença com o futebol europeu pode ser vista no Liverpool, por exemplo, que contou com apenas 21 técnicos em toda a sua história, isso claro sem contar o sucessor do Klopp. Essa alta rotatividade faz com que os próprios treinadores não apostem em trabalhos a longo prazo, optando por trabalhos mais conservadores e sem riscos.
E faz sentido pensar dessa maneira. Afinal, por que introduzir novas ideias se elas precisam de tempo para serem implementadas? E por fim, um dos menores obstáculos, mas que existe, é a falta de reconhecimento das licenças brasileiras na Europa. A maioria das ligas europeias não reconhece a maior parte das certificações brasileiras. Claro que é possível obter liberações, mas para isso você precisaria ter um certo sucesso e certo nome. E como ter sucesso em uma cultura que não permite mudanças e que preza cada vez mais pelo retrocesso. Portanto, é quase impossível que um jovem técnico brasileiro acredite em si próprio a ponto de tentar subir na pirâmide de treinadores da Europa. Outro ponto que deve ser levado em consideração é a receita e o investimento. Nas décadas de 90 e 80 era comum que os times brasileiros vencessem os europeus. O Flamengo de 81 e o São Paulo de Tele Santana são claros exemplos disso. No entanto, com a globalização e os altos investimentos nos clubes, o futebol europeu deu um salto de qualidade muito grande em relação ao futebol brasileiro. E atualmente é quase impossível imaginar uma equipe brasileira vencendo uma equipe europeia. O Fluminense de 2023, por exemplo, visto por muitos como a equipe que tinha o melhor futebol do continente, perdeu por 4-0 para o City no Mundial. E assim foi com Palmeiras, com Flamengo e vai continuar acontecendo porque a distância só aumenta. O futebol europeu capitalizou muito rapidamente as receitas geradas pelo mercado televisivo. Com isso, conseguiu uma vantagem financeira considerável, permitindo a contratação dos melhores jogadores, melhorar a qualidade do futebol e gerar mais interesse com maiores audiências e, claro, mais dinheiro como resultado. Por outro lado, no Brasil, temos clubes que estão atolados em dívidas, uma confederação que teve uma série de líderes corruptos e que faz de tudo para prejudicar o futebol nacional, além do poder nas mãos das diversas federações estaduais. Portanto, é natural que o Brasil gere cada vez menos interesse. Os melhores clubes do mundo estão na Europa, os melhores jogadores do mundo e também do Brasil jogam por lá, e a última vez que a seleção brasileira venceu a Copa do Mundo foi há mais de 20 anos. O interesse no futebol brasileiro diminuiu, o que impacta diretamente na receita e no investimento. Mas será que o Brasil pode voltar ao topo? Na minha opinião, sim e não. E eu explico por quê. Eu acho totalmente possível que o futebol brasileiro volte ao topo, mas para isso precisaria passar por uma mudança total de sua cultura, desde a base até os grandes clubes. É necessário que haja uma reestruturação no calendário das competições, como o estadual, por exemplo. Por que não diminuir as datas? Além disso, dar mais liberdade e autonomia para os seus treinadores. Um bom campeonato passa por bons times, que passa diretamente por bons trabalhos de seus comandantes, o que não vem com apenas 2 meses e demissão. Além disso, melhorar a qualidade dos gramados e buscar alternativas para uma boa manutenção. Esses, para mim, são os verdadeiros motivos e por isso que eu acho que não vai acontecer. A CBF está muito mais focada em alto benefício do que em melhorias para a liga e para o futebol nacional como um todo. Portanto, dificilmente faria um movimento dessa magnitude. Eu inclusive fiz um vídeo inteiro falando sobre a corrupção na CBF e por que o Brasil está cada vez pior em Copas do Mundo. Eu recomendo que você assista. O futebol brasileiro caminha para o total ostracismo. Hoje, crianças preferem ver o Real Madrid na Champions League ao invés do próprio time no campeonato nacional. Isso é fruto de descaso com o produto do futebol brasileiro, que cada vez mais tem apenas lapsos de bons momentos para oferecer e nada além disso. Mas o que você acha? Você concorda com isso tudo ou acha que na verdade o futebol brasileiro está em um ótimo lugar e que na verdade está melhorando? Deixe a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante para o debate. Além disso, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma atualização por aqui. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.